Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 10 até o 19 do livro Um Amor Incômodo. Se você liga para spoilers, lê primeiro, depois você volta aqui no vídeo e escuta. Se você não liga para spoiler, fique por sua conta e risco. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores sobre a protagonista, né? A Délia. E essa fixação que ela tem com a Amália, sua mãe. Esses últimos capítulos que eu li, me chamou a atenção alguns pontos. O primeiro, não foi tão empolgante. Isso me deixou meio assim, os livros que eu li da Helena Ferrante, dificilmente você sentia às vezes a leitura um pouco meio que chata, sabe? Meio arrastada, meio que se forçando ali a ler. Acho que uns 5 ou 6 capítulos ali me deu uma canseira assim, na hora que eu estava lendo. Mas a história, ela se desenrola de uma maneira muito paciente. Eu acho que isso é legal também, né? Cada leitor é de um tipo. Eu gosto de uma escrita fluida, objetiva, sem muito floreio, com descrições que não se perdem tanto ali no texto, sabe? De ficar, sei lá, 3 páginas e o escritor descrevendo um quarto ou uma porta. Eu não gosto disso. Só que um tema ficou rondando na minha cabeça. Esse é um livro que ele fica, né, reverberando em você, depois que você para de ler os capítulos que você está lendo. Que é a questão da identificação, né? A Adélia, ela diz que odeia essa mãe. Acho que é por isso que o título do livro é Um Amor Incômodo. Porque nem ela sabe o que fazer com esse amor, né? Tem uma cena no livro, ela está muito interessada em saber sobre esse amante da mãe dela, né? O Nicola, ou o Casserte, né? Casserte. A tradução é ótima, né? Ela fica muito interessada em descobrir sobre esse cara, se a mãe dela tinha um caso com ele quando era mais nova, quando ela era pequenininha, se a mãe dela se encontrava com ele ainda, os dois velhinhos e tal. Ela viaja, ela literalmente viaja com o tio dela indo atrás desse cara, né, desse suposto amante da mãe dela. Cara, esse livro, a personagem, ela tem momentos que ela admira demais essa mãe, mas ao mesmo tempo não gosta dela. Ela admira e ao mesmo tempo não gosta dessa mãe. Assim, é impossível ler esse livro e não ver o Édipo. Muitas mulheres, eu vou apontar aqui mulheres que eu poderia até exemplificar falando de adolescente, né? Isso é muito comum em anoréxicas. Tem um discurso onde a mãe é muito vilanizada, né? E na maioria dos casos são mães extremamente sufocantes e narcisistas, né? Que impedem a filha de desejar, né? Que sufocam a filha. Nesse caso da identificação aqui, sabe quando uma mulher diz assim: eu não gosto da minha mãe, não tenho uma boa relação com ela, a minha mãe foi uma desgraçada na minha vida, a minha mãe não me deu amor, a minha mãe não cuidou de mim quando deveria cuidar, a minha mãe sempre me criticou, a minha mãe sempre ficou comparando, né? Me comparava com as minhas primas, a minha mãe sempre me comparava com ela mesma em relação ao corpo que ela tinha quando era da minha idade. A minha mãe nunca me deu atenção, a minha mãe nunca foi num passeio escolar comigo, a minha mãe nunca me parabenizou quando eu tirei 10 em alguma prova, a minha mãe sempre me criticou quando me via comendo algum doce. Todas essas reclamações da mãe, né? Essa pessoa, essa mulher, odeia a mãe, não gosta da mãe. Sabe o que mata essa pessoa do coração? É quando ela tá andando na rua e uma pessoa, sei lá, uma tia, um tio, um vizinho, chega para ela e diz assim: caramba, fulano, você tá a cara da sua mãe. Ou, nossa, fulano, você se parece muito com a sua mãe. Caramba, você cortou o cabelo. Nossa, sua mãe era assim, com a sua idade. Olha só a maneira como você prende o cabelo, a sua mãe prende igual. Olha suas mãos, os seus dedos, nossa, é idêntico aos da sua mãe.
Nossa, você fez uma cara agora que me lembrou a sua mãe. Isso mata de raiva uma pessoa que, né, diz ter raiva ou ódio da mãe. Ou possui um certo ressentimento em relação à própria mãe, né? Falar para essa pessoa que ela se parece. No livro, tem um momento que a Adélia se olha no espelho dentro do apartamento da mãe e ela se maqueia usando a maquiagem da mãe. Olha só o que simbólico isso aqui, né? Ela passa a maquiagem da mãe. Ela vê ali na maquiagem, se não me engano, acho que é uma base, a marca do dedo da mãe. E ela passa a mão dela por cima dessa marca e usa a maquiagem da mãe no próprio rosto e olha no espelho e diz assim: eu não sou você, né? Tipo, eu sou a Adélia, eu não sou a Amália, no caso, a mãe dela. Isso aparece muito no livro. Ela tem uma coisa de vestir as roupas da mãe, de experimentar o vestido da mãe, o roupão que a mãe estava usando antes de ter se afogado, ter sido encontrada daquela forma e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ela critica essa mãe enquanto mãe, ela tem um interesse muito grande nessa mãe enquanto mulher. Assim. E ela elogia muito essa mãe. Nossa, tem inúmeros trechos que ela fala do cabelo dessa mãe, que ela prendia e soltava de uma forma que atraía os homens e tal, que ela entrava nos lugares e chamava atenção, que ela, né, exibia suas pernas. Ela descreve essa mãe aqui como uma mulher linda. Linda. E ela se vê como uma mulher feia. Ela diz várias vezes no texto, né? Se vê como uma mulher magra, feia e etc e tal. Ela eleva muito essa mãe, a mulher que há na mãe, nesse patamar aqui de, não um símbolo, mas a sua primeira referência de feminilidade. Comentei isso com vocês no vídeo anterior, né? A mãe de uma garotinha é o seu primeiro modelo do que posteriormente ela vai entender como feminilidade. Esse trajeto, esse percurso que a mulher precisa, entre aspas, seguir é muito árduo. Por quê? Preste atenção, pro menino é muito fácil, entre aspas, a saída do Édipo. Abdica-se da mãe como objeto, com a esperança de que um dia ele possa conseguir uma mulher parecida com a mãe, se identifica com o pai, acabou. Né? A escolha do menino aqui é uma escolha narcísica, né? Para não perder o pênis, ele abre mão da mãe. Só que a menina toma essa mãe aqui ainda como um modelo de identificação. Isso aqui é muito importante. Nesses capítulos que eu estou relatando com vocês aqui, há uma identificação absurda da Adélia com a mãe. Usando os vestidos, a maquiagem. E tem uma cena, caramba, eu acho que é uma das cenas mais simbólicas do livro até agora, que ela olha o rosto no espelho e ela diz que a Amália está debaixo das pálpebras dela. Ela se vê como a mãe. Então olha só que incômodo é isso, né? Tipo, eu não gosto dela, mas ela está em mim, ela está impregnada em mim, ela está debaixo da minha pálpebra, ela está debaixo da minha pele. Isso é muito forte, né? O livro, ele tem trechos que pode cansar um leitor assim mais ansioso ou que talvez tenha se enganado com a sinopse do livro, imaginando, por exemplo, que poderia ser uma investigação dessa filha, do porquê ou como que a mãe morreu. Não é nada disso. Não é nada disso. Assim, o livro não está falando disso. É um livro que respira, exala e está o tempo todo falando de feminilidade, de feminino, de relação de mãe e filha e de identificação. Né? Então tem esse trecho que ela se olha no espelho e diz que debaixo da pálpebra dela tem a Amália e ela conhece um cara, o Antônio. O Antônio, ele é filho do Nicola, que é o Caserta, né? Que é o suposto amante da mãe dela. Então olha só, o filho do amante, do suposto amante da mãe dela. Grave essa informação, porque é muito importante. Ela conhece esse cara, os dois começam a conversar e tal. Ela tá meio que ali em busca do pai desse rapaz, né, para saber sobre ele. E tem uma cena
que até agora foi a cena mais marcante do livro, que ela tem uma coisa muito com um vestido e com um roupão azul de veludo da mãe. E ela veste esse roupão. Ela veste esse roupão mais de uma vez. A primeira vez é na loja, quando ela disse que estava um pouco apertado, mas não estava e caiu muito bem no corpo dela. A Helena Ferrante ela já dá uma dica que isso, sei lá, 30, 40 páginas atrás. Aqui, nesse trecho, ela diz o seguinte: esse vestido, na verdade, não era para minha mãe, era para mim. Ela enfia a mão dentro do bolso do vestido, do roupão ali de veludo azul, e vê um papelzinho escrito, né? Parabéns e tal, Délia, sua mãe. Era um presente da mãe para ela. Cara, nesse momento no livro, você fala assim, nossa, caramba, ela tá o tempo todo catando as roupas da mãe, até roupa íntima, investigando ali o que aconteceu com a mãe dela, quem era a mãe dela, se a mãe dela teve um caso ou não. E o tempo todo esse roupão aqui não era para a mãe, mas para ela, um presente para ela, de aniversário dela. Eis uma das cenas mais interessantes do livro até o momento. A cena de sexo. Do ponto de vista narrativo e de escrita, nossa, foi uma das melhores cenas de sexo, sem ser sexo explícito, pornográfico ou objetificando os personagens, como se você estivesse lendo uma cena, um vídeo pornográfico descrito, né? Nada disso. A escrita aqui é extremamente poética, em diversos momentos. E há um embaraço, eu vou usar esse termo, né? Existe um embaraço aqui da personagem durante a relação sexual com o filho do amante da mãe dela. Olha só, filho do amante da mãe dela. Tem uma cena que ele tenta beijar ela e ela pensa na língua do pai dele, se a língua dos dois eram parecidas ou não, se esse filho era parecido ou não com o amante da mãe. Meu Deus, se você lê o mínimo de psicanálise e você olha esse trecho, né? Tá lendo esse trecho, olha, a filha está transando com o filho do amante da mãe e durante a relação ela imagina que ela fica pensando se a língua do Antônio, do filho do amante, é igual à língua do Nicola, que era amante da mãe dela. Olha a fantasia que ela tem na hora. Tipo, será que ela está transando com o filho ali? Ou no fundo, inconscientemente, ela está transando com o amante da mãe? Olha a psicanálise aí, né? Porque esse interesse que ela tem pelo... Ele, na verdade, tem um interesse por ela, né? Por que ter esse pensamento num momento desse, né? E ela fala muito da língua dele. E nas páginas anteriores, ela diz que lembra de um beijo do Nicola enfiando a língua dentro da boca da mãe dela, alguma coisa assim. E isso retorna, né? Quando o Antônio beija ela, ela imagina, poxa, será que a língua desse cara é igual a do pai dele? Será que o pai dele beijou a minha mãe dessa forma? Então, olha só, a mãe dela e o amante da mãe dela, o suposto amante da mãe dela, tá com ela até na hora do sexo. Há algo esquisito ali. Então, assim, há algo extremamente esquisito nessa relação sexual, que, do ponto de vista, sei lá, diferente do meu, pode achar meio estranho, do tipo, poxa, são duas pessoas que foram, né, passaram a infância juntos, filhos ali dos seus respectivos pais ali, né? Ela filha da mãe, ele ali filho do pai, os dois eram amantes e tal. Fica um negócio meio esquisito, mas essa relação sexual é extremamente esquisita. Então, assim, ele tenta meio que forçar algo ali, entendeu? Começa beijando ela, leva ela pro quarto e tal. Ela diz que está muito excitada, mas ao mesmo tempo ela não se entrega a essa relação. Ela não se entrega a essa relação. Há um desconforto ali. Por que ela sente esse desconforto? Ela elogia o beijo dele, as mãos dele, os momentos ali de penetração, mas ela não sente prazer. O prazer com ele ali, com aquele homem ali, ela não sente esse prazer mesmo. Há algo meio estranho, esquisito. Tanto que quando essa cena de sexo termina, ela finaliza
no escuro ali, masturbando ele, fazendo ele gozar, e ela disse que ele nem sentiu prazer, como se ele não estivesse sentindo prazer. Foi algo muito automático. Ela descreveu a cena de sexo de uma maneira extremamente poética, mas o sexo foi muito mecânico, foi muito estranho, foi muito esquisito. Por que será que foi esquisito para ela? Será que de fato ela estava transando com o Antônio? Ou esse embaraço veio, por exemplo, de uma fantasia que ela possivelmente poderia estar tendo com o amante da mãe, né? Porque é aquele negócio. O amante da mãe, né? O homem da mãe. Pensa no seguinte: para uma garotinha, a mãe, do ponto de vista edípico, né? Para uma garotinha, a mãe é a sua rival. Sabe qual é a pergunta que uma garotinha faz quando ela nota que o pai volta a atenção mais para a mãe do que para ela? O que ela tem que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Que ela consegue chamar a atenção do papai. E o papai não me dá atenção totalmente exclusiva para mim. Aí a segunda pergunta é a seguinte: o que eu preciso ter para fazer com que papai olhe para mim e escolha a mim ao invés dela? Isso aqui é o cerne da histeria ali gritando, né? E a terceira pergunta, que é a mais interessante de todas: o que é ser uma mulher? O que é uma mulher? Né? Essas três perguntas norteiam, de certa forma, a estrutura histérica, né? O que é uma mulher? O que ela tem que eu não tenho? Ah, ela tem isso daqui? Então é isso que faz com que o outro deseje mais ela do que a mim? Então, assim, essa cena eu achei extremamente interessante, né? Foi estranha, foi esquisito. Foi um sexo esquisito, sabe? Por que pensar no amante da mãe dela nesse momento? Por que transar com o filho do amante dela? E ela faz questão de enfatizar que o garoto é parecido com o cara, com o amante da mãe dela. A última cena que eu gostei muito também é quando ela fala do dedo da mãe, né? Dedo. Que ela machucou. Sabe quando você machuca o dedo, sei lá, com um martelo, alguma coisa assim, e fica uma unha meio preta? Fica um dedo assim meio esquisito? Ela fala desse dedo da mãe, de um cheiro. E ela diz o seguinte, que ela tinha vontade de arrancar esse dedo. Ela, ao mesmo tempo que sentia mais vontade de chupar esse dedo do que o mamilo da mãe, ela queria morder e arrancar esse dedo. Olha aqui a castração, né? Tipo, muitas crianças têm esse medo, né? De serem devoradas por um lobo, por um monstro, por um animal, né? Medo de perder algum membro do corpo. O próprio Hans, né, tinha esse medo de que o cavalo mordesse-lhe os dedinhos. Então aqui essa fantasia de devoração mesmo. Não só de devoração, mas de castrar a mãe, né? De arrancar o dedo dessa mãe. Então, assim, é algo muito, muito psicanalítico, tipo, porque é realmente um amor incômodo. Há uma ambivalência aqui, né? Tipo, há uma complexidade de afeto. Tipo, não gosto dela, me identifico com ela. É um amor incômodo. Então, nesses últimos capítulos, tem essas questões envolvendo a identificação, principalmente esses signos da roupa, de vestir a roupa da mãe, de usar a mesma maquiagem da mãe. Ela comete um ato falho belíssimo na loja de lingerie. Ela, ao entregar a carteira ao apresentar a sua própria carteira, ela apresenta a carteira da mãe. Então, imagina, você está ali e tal, precisa apresentar sua identidade, e ao invés de você apresentar a sua identidade ali, você tira e apresenta a identidade da sua mãe. Então, olha só que ato falho que faz o Freud sorrir de orelha a orelha, né? Então, essa parte do livro, né, do capítulo 10 ao capítulo 19, encontramos esses pontos, né, da identificação com essa mãe e essa fantasia. Por que esse sexo foi tão esquisito e embaraçoso para ela? Por
que essa fixação em torno do corpo da mãe? Nossa, ela fala muito do corpo dessa mãe. Ela descreve essa mãe como uma mulher lindíssima, sedutora, sensual, que coloca o seu desejo à frente. Esse é o ponto que, na minha concepção, é o mais interessante para a gente pensar, né? O que fazer quando o desejo da nossa mãe aparece? Porque quando o desejo da nossa mãe aparece, não é a mãe que nós estamos vendo ali, mas é a mulher que existe nessa mãe. Porque, como eu disse anteriormente, antes de ser mãe, essa mãe é mulher, né? Até o nosso próximo vídeo.